Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar.
Para quem está presencial aqui, né, eu sei que a máscara incomoda um pouquinho, né, não dá para poder às vezes cantar tão forte assim, mas eu queria te desafiar a você cantar com o máximo de força que você conseguir. E o máximo de animação também que você conseguir. Eu acho que eu não ouvi. Eu acho que só a Ana Kézia aí que tomou café da manhã hoje que tá animada, né, Priscila? Cadê a animação, meu povo? Aleluia. Aleluia. Vamos alegrar a presença do Senhor, amém? Festa de louvor. Mais uma vez. De louvor. Festa de louvor. Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, de coração curar. Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos. Libertação a todos proclamar. Porém, liberdade os algemados. Proclamar o ano aceitável do Senhor. A consolar todos os que choram. E acabar com o luto e com a dor. Coroas, vestes, cinzas, olhos de alegria. Reginando o mestre de louvor. Coroas, vestes, cinzas, olhos de alegria. Veja angústia, veja angústia, vestes de louvor. Veste de louvor. Denise, a nossa vida pro seu irmão. O Espírito do Senhor está sobre ti. Profetiza sobre a vida dele. Porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, de coração curado. Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Porque o Senhor te ungiu para pregar libertação a todos os cativos. Libertação a todos proclamar. Porém, liberdade os algemados. Proclamar o ano aceitável do Senhor. A consolar todos os
gostei da animação, é isso aí. A gente tem que se alegrar mesmo porque não existe coronavírus, não existe vírus, não existe doença, não existe instabilidade na economia que seja maior do que o nosso Deus. A gente pode até passar por momentos de dificuldade, por momentos de tribulação, a gente sabe que o Senhor usa esses momentos para poder trazer ensino, trazer aperfeiçoamento na nossa vida, mas o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é vencedor. Nós somos o povo a quem Deus libertou, não somente do pecado, mas de toda essa raiz de amargura, de angústia, de depressão. O Senhor nos libertou de tudo isso. Nos deu uma família linda aqui, que nós estamos aqui presentes, os que estão acompanhando de casa. E hoje é um momento de celebração, não somente porque nós estamos aqui juntos, mas porque o Senhor Ele nos deu mais uma vez a vida, Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui adorando a Ele, num dia maravilhoso, todo mundo aqui com saúde, E mesmo se não tivesse com a saúde 100%, nós temos aquilo que é o mais importante, no nosso bem precioso, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Lai, 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 nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Mais uma vez nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, o reino de paz e alegria e perdão, o qual nosso Rei é Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Lai, 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 lai. Mais uma vez nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, o reino de paz e alegria e perdão, o qual nosso Rei é Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo crucificado. Lai, 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 alegria no arraial do Senhor.
contados de vitória e muita alegria. Esteja no triunfo do nosso Senhor, no arraial do povo de Deus a louvor. Cânticos com dança de celebração, contados de vitória e muita alegria. Esteja no triunfo do nosso Senhor. Exaltai o grande Deus, o grande Jeová, quem criou todas as coisas, céu, na terra e mar. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome, porque tens todo o poder para sempre reinar. Celebrarei, cantarei, celebrarei, dançarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei ao Senhor. Celebrarei, aplaudirei, celebrarei, saltarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei ao Senhor. Juntos celebrai ao Senhor, com hinos de louvor. Em sua presença grande alegria, liberdade e seu amor. Juntos celebrai ao Senhor, com hinos de louvor. Em sua presença grande alegria, liberdade e seu amor. Celebramos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. Aplaudimos, festejamos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso cântico. Ele nos foi por salvação. Por isso o exaltaremos. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Quem é como o Senhor entre os deuses? Terrível em louvores, operando maravilhas. Celebramos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. Aplaudimos, festejamos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. O Senhor te alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. Com danças, com braços de vitória, com palmas, com júbilo e celebração, vivendo a verdadeira alegria em Cristo Jesus, a mais condenação. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. Vamos dançar. O Senhor me alegrarei para sempre, e exaltarei o seu nome. E aí, tem fôlego pra mais? Esse é o nosso Deus. Digno de toda honra, de toda glória, de toda celebração. Aleluia.
Eu me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu proclamarei. Eu proclamarei o teu amor enquanto eu viver. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Cantarão o teu louvor e as suas maravilhas, ó Senhor. Eu me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver. Eu proclamarei. Eu proclamarei o teu amor enquanto eu viver. Deus me desse nova vida em Jesus, e Ele comigo uma aliança fez na cruz. Eu me alegrei. Eu me alegrarei em ti, Senhor, enquanto eu viver. Se eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Se eu quero estar entre aqueles que proclamam teu reino sobre todas as nações. Reina o Senhor, reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, e sobre modo elevado, acima de todos os povos.
glória, digno da nossa vida, digno de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos, Senhor, com o coração extremamente grato por tudo que tu tens feito, Senhor, por todas as tuas bênçãos, pela tamanha misericórdia e bondade, Senhor, que tu tens derramado sobre a nossa vida, Senhor. E eu agradeço não somente isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, mas também pela vida dos meus irmãos, porque tu tens sido o nosso sustento, tu tens sido o nosso baluarte, Senhor. Tem sido a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que nós continuamos confiando em Ti, Senhor. Independente das circunstâncias ao nosso redor, nós continuamos confiando em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa confiança, Jesus. Em nome do Senhor. Amém, meus queridos. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Eu tenho que me lembrar que tem gente acompanhando também, né? Pela internet. Bom dia para quem está nos acompanhando aí, também pela transmissão. Louvado seja Deus. Fiquei pensando quando cheguei aqui e vendo nessas coisas um pouco diferentes assim do que era o normal, né, da nossa vida até março desse ano. E vendo esse retorno acontecer agora de forma semipresencial, né, uma vez que está sendo transmitido também pelo YouTube. Mas com essas recomendações, com essas restrições, né, de distanciamento, de proteção, eu fiquei pensando nisso. O Senhor me deu uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. Um texto que a gente conhece muito, que tem sido base da catequese, daquilo que a gente tem aprendido como discípulo de Jesus, mas que eu quero dividir com vocês em Mateus 28, 8 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Enquanto vocês abrem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças nessa manhã. O Senhor é muito bom. O Senhor continua sendo bom e continua sustentando, guardando a nossa vida. Continua no controle de todas as coisas. Glórias ao Senhor, que nessa manhã nos reuniu como igreja aqui para falar conosco. E que seja essa a palavra a ser ministrada por mim, a palavra que tenha saído do teu coração, da tua boca, Deus, para ser transmitida à tua igreja nesse dia, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Todos já abriram aí? Quem pode ler para a gente? Bem forte.
Mateus 28, 18 a 20. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que faz parte da nossa catequese, né? Do ensino nosso como discípulo de Jesus. Jesus estava ali na região da Palestina, da Galileia, melhor dizendo, na região da Galileia, que parte do norte ali da Palestina, onde Jesus concentrou boa parte do seu ministério. Nesse lugar, Jesus marcou o encontro com seus discípulos. Jesus triunfante, né? Depois de ter ressuscitado, tendo vencido a morte, o pecado, o inferno, a oposição dos homens, né? Se levantou daquele túmulo no terceiro dia vitorioso. E Jesus se encontrou com os discípulos ali, naquele lugar. Diz a palavra que o local foi determinado pelo Senhor, aquele monte indicado por Jesus. Esse não foi o último encontro de Jesus com os discípulos. Atos no capítulo 1 diz que Jesus ainda permaneceu 40 dias entre os irmãos, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, dando as últimas instruções para eles a respeito do reino de Deus. O último encontro de Jesus com os discípulos, conforme está registrado lá em Lucas 24, foi na região de Betânia, quando os discípulos viram o Senhor, né, com seus próprios olhos ser levado aos céus. Mas aqui em Mateus 28, Jesus, antes de subir ao Pai, Jesus está instruindo os seus discípulos a respeito de como que eles deveriam continuar a vida deles, agora, né, que o Senhor estava se preparando para retornar para a glória eterna. E esse texto aqui, ele tem 3 expressões que eu quero destacar com vocês. Jesus, nesse texto, ele fez uma afirmação, ele deu uma ordem e ele deu uma promessa também. Então, nessa palavra que eu quero compartilhar hoje, nesse retorno, né, nesse reencontro nosso da igreja, eu quero destacar isso, para que nós nos lembramos do que Jesus afirmou, da ordem que Jesus deu e da promessa que ele nos fez. São coisas simples, mas que nós temos que nos lembrar. Tudo isso que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, ainda é muito pequeno diante de tudo aquilo que a igreja já viveu ao longo dos séculos, né? Se você ler sobre a história da igreja, eu encorajo a você a fazer isso. Se você ler sobre a história da igreja, sobre os mártires, tudo que a igreja sofreu, toda a perseguição que a igreja sofreu, principalmente ali no primeiro século, tudo que ocorreu com os nossos irmãos, né, ao longo dos anos, a perseguição que a igreja sofreu, por onde ela foi se expandindo, ainda é muito pequena em relação ao que nós, principalmente no Brasil e na nossa realidade aqui de nação, nós passamos. E no entanto, ao longo dos anos, a obra de Deus nunca parou. O inimigo não conseguiu parar a obra de Deus. Lembram-se de Gamaliel, daquilo que ele disse, né, a respeito dos cristãos? Ele disse: dai de mão desses homens, porque se essa obra é de Deus, se tudo que está acontecendo aqui é de Deus, vocês não vão poder parar a obra de Deus. Mas se não for, vai se desfazer como outros movimentos aí que se desfizeram ao longo dos anos. Nós já estamos mais de 2000 anos desde a vinda do Senhor aqui, da sua primeira vinda.
e a obra de Deus não foi desfeita. Apesar das prisões, das perseguições, das mortes, apesar de tudo que a igreja sofreu ao longo desses anos, de ter se reunido, em cavernas subterrâneas por causa da perseguição, apesar de toda a ameaça que ainda existe, principalmente com cristãos que vivem em países, onde a perseguição ela é aberta à igreja. No entanto, a obra de Deus continua, porque essa promessa de Jesus, ela está vigente ainda nos nossos dias, ela continua ainda guardando a nossa vida e vai continuar nos guardando até a volta do Senhor Jesus. E tudo que foi prometido aqui não ficou só para os primeiros cristãos lá no primeiro século, não ficou perdido lá só na época de Pedro, de Paulo. Continua sendo uma palavra fiel para todos nós, para mim e para você, para tudo aquilo que a gente está passando agora e para tudo aquilo que ainda nós podemos vir a passar, como igreja de Jesus, nos anos que estão nos aproximando da volta do Senhor. Então a primeira coisa que Jesus fez aqui nesse texto é nos dar uma afirmação, é ter feito uma afirmação. Jesus apareceu para os discípulos naquela região da Galileia e ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus disse isso, ele tinha vencido a morte, tinha vencido o inferno, tinha vencido o pecado. Jesus tinha se levantado daquele túmulo e Jesus disse: toda autoridade. Se nós pudéssemos expressar, amados, assim de maneira ainda mais clara o que Jesus disse ali naquele momento, Jesus estava dizendo assim para nós, para todos nós: eu tenho todo o poder, eu venci, eu sou mais do que vencedor, eu estou no controle de todas as coisas, eu sou vencedor acima de todas as coisas. O nosso Deus a quem servimos, Ele é um Deus poderoso. Tenho pensado muito nisso, Ele é o Deus todo-poderoso. Não é um Deus qualquer. Ele tem todo o poder. Jesus disse toda autoridade. Você pode repetir comigo? Toda autoridade. Ele tem, amados, toda autoridade, todo o poder. Nós não servimos a um Deus qualquer. A igreja não está debaixo de palavra, de governo, de orientação de um Deus qualquer. Nós estamos debaixo do governo daquele que tem todo o poder. Em alguns momentos, nós podemos achar que Deus perdeu o controle, nós podemos achar que Deus não está atento ao que está acontecendo, nós podemos até achar que nós estamos sozinhos, nós podemos achar que as coisas vão terminar da pior maneira possível, mas o fato é que Deus não perdeu o controle de nada e nunca vai perder o controle de nada. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Queria te chamar a ler comigo Romanos 8, 31 e 37 ao 37. Romanos no capítulo 8, verso 31 ao 37. Diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor
de Cristo. Paulo está fazendo essa pergunta para a igreja de Roma. Quando Paulo está escrevendo aqui, amados, a igreja de Roma, possivelmente o imperador que era autoridade em Roma nessa época era Nero, um dos piores imperadores que Roma teve, e que foi um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja. E no entanto, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, aos cristãos de Roma, ele está dizendo para eles: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o verso 38 e 39 continua: porque eu estou bem certo, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. E o texto de Romanos, ele está sendo dirigido a nós como igreja. E Paulo, quando escreveu esse texto, quando escreveu essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, ele sabia que ele estava escrevendo em nome daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, daquele que tem o controle de todas as coisas. Nós temos nos lembrado dessas coisas, irmãos. Nós temos nos lembrado disso. Como que nós estamos como igreja de Jesus, né? Nesses dias, nos comportado em relação a essa palavra. Como que nós temos visto, né? Jesus sabia o que a igreja ia passar. Quando ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus sabia muito bem o que a igreja ia sofrer ao longo dos séculos. Jesus sabia de tudo que iria ocorrer, mas no entanto Jesus está dizendo para todos nós: eu tenho todo o poder, toda a autoridade, eu estou no controle de todas as coisas. Jesus está afirmando isso. Ele disse: edificarei a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é palavra de Deus para nós, amados, para a igreja de Jesus hoje, nos nossos dias. É a palavra de Deus para você, para mim também. As portas do inferno não prevalecerão. Nós somos abalados, nós passamos por situações, por aflições, por dificuldades, por pressões, por coisas que ocorrem, né, para tentar abalar a nossa fé, mas o certo é que nada pode mudar essa palavra, essa promessa de Deus para a nossa vida. Nos foi dado essa garantia. Jesus está dizendo: toda a autoridade me foi dada, eu tenho todo o poder. Foi essa a afirmação. Mas o texto continua. Jesus disse: portanto, por causa dessa autoridade, por causa desse poder que eu tenho, eu dou uma ordem a vocês. E a ordem que eu dou a vocês é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Primeiro Jesus faz uma afirmação, depois Jesus dá uma ordem. Sabe por que Jesus está dando essa ordem, irmãos? Porque primeiro ele nos assegurou de que está no controle. Primeiro ele nos assegurou que ele tem todo o poder. Primeiro ele deixou claro para nós que ele é o Deus Todo-Poderoso. Primeiro ele nos assegurou que ele
venceu a morte, que venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a oposição dos homens. Primeiro, Jesus deixou claro para a gente de que a garantia não é na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência, nas nossas habilidades, mas é no poder dele. E Jesus então disse: por causa disso, eu estou dando uma ordem a vocês: vão e façam discípulos. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. E aí é uma ordem de Jesus, e continua vigente, não mudou, mesmo com tudo que está ocorrendo hoje, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, isso não mudou. A ordem de Jesus continua vigente. Nós estamos com essa palavra de Deus: vão e façam discípulos, vão e proclamam o Evangelho, vão e expulsem os demônios, vão e olhem para os enfermos, deem testemunho de mim, façam discípulos de todas as nações. Nós fomos lembrados, nos últimos meses, através de algumas palavras que a gente recebeu, de que a época das perseguições foi épocas em que a igreja mais cresceu, em que a fé dos discípulos mais foi fortalecida. Foi a época onde Deus mais confirmou a obra dele na vida dos discípulos, porque eles sabiam que não era por causa de perseguição, de ameaça de morte ou qualquer outra coisa assim, que eles deveriam ser impedidos de fazer discípulos, de proclamar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar a vida de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Tenho pensado muito nisso, amados. Então, mesmo diante de um quadro desse, às vezes com máscara, entrando num lugar onde tem tanta restrição, uso de álcool gel, distanciamento e tudo, nós podemos proclamar o Evangelho. O que se espera de nós como discípulos de Jesus nesse tempo, amados, em que o mundo está aí apavorado, com medo, ansioso, sem saber o que faz, sem esperança, é de que a igreja seja esse farol no meio da escuridão. Cristo em vós, esperança da glória. O mundo não tem esperança e nesse momento eles não têm onde recorrer, uma vez que eles ainda não têm o Senhor. Mas os cristãos são a esperança em meio a esse caos que o mundo está vivendo. Paulo estava num barco, num navio, numa embarcação, depois de ser preso, e aquela embarcação foi tomada por uma tempestade muito grande, e foi algo assim tão forte que todos ali acreditavam que iam morrer. Mas em meio àquele caos, aquela destruição toda que estava ocorrendo, Paulo se levanta com uma palavra de esperança para aqueles homens ali, e assegurando a eles de que Deus, Jesus, o anjo a quem ele servia, havia aparecido a ele e havia assegurado para ele que nenhum daqueles que estavam no barco ia morrer. Paulo estava ali, amado, transmitindo essa palavra. Nós temos a responsabilidade de transmitir a vida de Jesus, a esperança de Deus a um mundo perdido, a um mundo que está no caos, irmãos. Então, o que Jesus está dizendo para nós, 2000 anos após a sua primeira vinda aqui, através de Mateus 28, Jesus está dizendo assim: vocês não devem parar de fazer discípulos, vocês devem continuar proclamando o Evangelho. O que nós temos que fazer é buscar do Senhor estratégias, recursos para isso, habilidades, O que Deus espera é que nós não cerremos os nossos lábios por causa de pandemia, por causa de caos na economia ou por qualquer outra coisa. Não é tempo da gente se fechar em nós, nas nossas próprias necessidades, na nossa própria vida e nos esquecermos, desse mundo que está perdido aí. O Senhor conta conosco. Ele nos manda a fazermos discípulos. Ele nos manda a proclamar o Evangelho. Então é esse tempo, amados, de Deus para a nossa vida. Nós estamos aqui
Pode ser que alguém entre aqui hoje ou nos próximos domingos e a gente precisa estar atento, né? Às coisas que vão acontecer, às pessoas que entrarem. Pode ser que uma pessoa ouvindo a gente aqui, ouvindo os louvores ou a palavra, uma pessoa desesperançada, como uma senhora que Tânia conheceu lá na rua, enquanto Tânia estava fazendo caminhada, encontrou uma senhora com um quadro muito depressivo, com sérios problemas familiares, mas conversou com ela e Tânia transmitiu a esperança para ela do Evangelho, a esperança de Cristo. E ali ela trocou o contato com a Tânia, e tem pedido para estar com ela, pediu para fazer uma caminhada durante a semana. Falou com ela que foi muito bom conversar com a Tânia, porque ela encontrou esperança, né? Jesus disse: vocês são a luz desse mundo, o sal dessa terra. Então, amados, eu quero animar vocês, a todos nós aqui, né? A termos essa disposição no Senhor, essa confiança em Deus, de não se cerrar, se fechar, né? Em si mesmo, na sua própria vida e realidade, mas de começar a orar por isso aqui, para que Deus cumpra essa palavra, essa promessa através da sua vida. Essa é a ordem de Jesus para todo discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Quantos discípulos temos aqui? Jesus está dizendo: vão e façam outros discípulos. O que fizeram com você, façam com outros. Alguém anunciou a palavra para você, anuncia para outro. Oraram por você um dia, ore pelos outros. Anuncie. Deram testemunho para você, dê testemunho para o outro. Alguém um dia foi sal e luz na sua vida, seja também para outro. Se entrar alguém aqui, amados, durante o período que a gente estiver reunido, se aproxima dele e fala: olha, seja bem-vindo, Deus te abençoe, quem é você? Posso te ajudar? Deixa essa pessoa entrar e sair desapercebida, né? Aqui é tempo da gente entender essa abertura assim que precisa haver na proclamação do Evangelho, na empatia, na simpatia, na gentileza, de anunciarmos a palavra com as nossas atitudes. Foi através de um bom dia que Tânia se aproximou dessa senhora. Tânia me mostrou o áudio que ela trocou com ela. Foi um bom dia que foi dado. Interessante isso, né? Como que isso é interessante? Um bom dia. Nós estávamos vindo da casa de Eudes e Jana, eu mais a Tânia, e eu vi um menino, mais ou menos uns 14 anos de idade, andando na rua, cabisbaixo, assim, triste. E na hora que a gente passou por ele, aí o semáforo fechou, aí eu abaixei o vidro e comecei a falar do Senhor para a vida dele. Aí ele ficou me olhando assim com atenção, né? Falei: Deus ama a tua vida. Falei do Senhor para a vida dele. Aí na hora que o sinal abriu, o semáforo abriu, eu só vi uma frase assim, ele falando assim: moço, eu perdi meu dinheiro. Eu já estava virando, aí eu parei logo mais à frente, chamei ele. Gabriel, que ele chama, né, Tom? O menino. Aí eu chamei ele. O que você falou, meu filho? Ele disse assim: a minha tia tinha me pedido para comprar uma coisa na rua e eu perdi o dinheiro, moço. Não sei o que eu faço. A tia tinha dado um dinheiro, ele tinha que voltar com aquilo comprado ou voltar com o dinheiro, né? E aí ele me falou quanto que era, o que ele tinha perdido, e era exatamente o valor que eu tinha na carteira. Eu dei para ele. Aquele menino parou a chorar, mas chorar copiosamente mesmo. Aí eu vi que não era mentira dele, conversa de estar pedindo dinheiro ali, né? E ali a gente falou
do Senhor para ele, orou pela vida dele, menino de 14 anos. Mas se a gente não para, se não abaixa o vidro, se não anuncia o Evangelho, se a gente não dá atenção para as pessoas, se a gente não proclama, né? Diz a palavra em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue, se não há quem proclame, né? Como que as pessoas vão conhecer o Senhor se a gente entra e sai dos lugares sem dar testemunho, sem falar de Jesus? Como assim? Eu cheguei ali perto do Roger e ele falou assim, eu só estou com dor no pescoço. Aí eu orei por ele. Às vezes as pessoas dizem perto de nós, estou com dor de cabeça, eu estou com problema, estou com uma necessidade, e aquilo parece que não sensibiliza a gente. Mas Deus nos coloca estrategicamente perto de pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas deprimidas, pessoas tristes, às vezes até pessoas com necessidade para a gente ajudá-las. E essas pessoas, vendo Cristo em nós, vão ser atraídas. É isso que nós precisamos vivenciar todos os dias. Por onde a gente vai, por onde a gente for. Façam discípulos. Então, amados, façam. Orem pelas pessoas, expulsem demônios, né? Estejam disponíveis, né, para ajudar as pessoas, para servir, para proclamar o Evangelho. Estejam atentos por onde a gente for, né? Ouvindo o Senhor e anunciando o Evangelho, semeando a palavra de Deus aonde a gente vai. Essa ordem continua vigente para nós. Façam discípulos, porque Jesus nos deu toda a autoridade. Eu não sei se eu devo orar. Jesus disse, eu te dei autoridade. Impõe as mãos, o Senhor vai te usar. Você vai ser um canal de Deus na vida daquela pessoa. O que a gente não pode é ficar encerrado, né? Entre nós, assim, com medo. Como os discípulos, logo depois que Jesus morreu, se enfiaram no cômodo, trancafiaram-se dentro de um local e ficaram lá escondidinho, né? Com medo das pessoas. Mas Jesus entrou naquele local onde eles estavam, depois de ter sido ressuscitado. Jesus entrou onde eles estavam e Jesus disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, saiam desse lugar, vai proclamar o Evangelho. Falem de mim, anunciem de mim para as pessoas, para as nações, para onde vocês estiverem, para onde vocês forem, onde vocês estiverem. Amém, queridos? Esse tempo, amados, de anunciarmos, de fazermos discípulos, de proclamarmos o Evangelho de Deus. E a terceira coisa que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus fez uma afirmação. Jesus falou que todo o poder nos foi dado. Jesus nos deu uma ordem. Ele falou, vão e façam discípulos. E Jesus também nos fez uma promessa. Jesus falou, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Fala para quem está próximo de você. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. No dia de hoje, Ele vai estar conosco? Ele está conosco. Jesus esteve conosco no dia 18 de março, ou no final de março, quando começou essa confusão toda de coronavírus, hein? Ele esteve, Ele está e vai continuar conosco, irmãos. Todos os dias eu vou estar com vocês. Em Hebreus o Senhor disse, eu não vos deixarei e nem vos desampararei. Em João 14 o Senhor disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O que é uma pessoa órfã? Uma pessoa sem pai, né? Sem mãe, sem ninguém que lhe acolha, que cuide dele. Jesus disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou deixar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, Ele vai comunicar a minha presença com vocês por onde vocês forem. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Jesus está conosco, Jesus está comigo. Tenho me lembrado disso a cada manhã, quando me levanto para o trabalho, para as coisas que a gente precisa cuidar na família, no dia a dia da vida da igreja. O Senhor está conosco.
dizer para você que está nos acompanhando, né, pela internet, o Senhor está contigo. O Senhor está conosco, Ele está comigo, Ele não vai nos desamparar, nos abandonar. Que tremenda essa promessa. Por que a gente esquece disso? O Espírito Santo nos lembra isso a cada manhã, né? Diante das dificuldades, das necessidades, das lutas, das aflições, Ele está conosco, Ele está comigo, cada um de nós, todos os dias. Cada manhã Ele está conosco. Eu sempre falo com a Tânia, a gente comenta entre nós sobre o cuidado de Deus, como que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por problemas, por lutas, por aflições, por dificuldades, mas significa que Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Eu vou estar com vocês. Eu não sei, amado, o que vai acontecer no dia de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho uma certeza, Jesus vai estar comigo, Ele está comigo. Eu acho tão tremendo isso, aquela passagem de Daniel sobre os 3 jovens na fornalha, né? Lançados na fornalha, né, Júnior? É tão tremendo assim, quando o rei olha, né? Quarto homem, né? Semelhante aos deuses, andando ali junto com aqueles 3 jovens. Foram só 3 que entraram. Isso. Agora eu vejo o 4. Agora vejo o 4. No mesmo livro, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, né? E o rei pergunta: Daniel, será que porventura o teu Deus te livrou dos leões? Aí fica imaginando, né? Daniel conversando com o rei, passando a mão na juba do leão, assim, chamando o leão de gatinho, né? Ah, ele não me comeu não, porque o Senhor fechou a boca dele. O Senhor está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso não é positivismo, isso não é, irmãos, nenhuma palavra para mexer com a nossa emoção. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade muito tremenda. Ele está conosco. O Deus de Daniel é o nosso Deus. O Deus dos 3 jovens é o nosso Deus. O Deus de Josué, de Abraão, continua sendo o nosso Deus. Ele está conosco. A gente vai sair daqui, Ele vai conosco, para onde a gente for, aonde eu estiver. Então, a palavra do Senhor para nós como igreja é: não temas, o Senhor está conosco. Deus sabe de tudo que a gente tem passado, Deus sabe dos nossos medos, dos nossos anseios, das expectativas que temos, né, como igreja de Jesus, do que temos buscado sobre crescimento, do que temos buscado da parte de Deus, né, em relação à nossa realidade como igreja aqui. E o Senhor está dizendo para cada um de nós: não temas, eu estou com vocês. Houve um tempo na nossa vida e na nossa realidade como igreja, quando a gente vivia aqui, lutas, as dificuldades eram tão grandes que a gente chegou a pensar, né, que Deus tinha desistido de nós. Eu me lembro de um encontro que eu e Tânia fomos, ela grávida. E nesse encontro, a gente abriu o salão, preparou tudo, né? E nesse encontro, foi só eu e ela. Você lembra disso? Eu, ela e Natan, na barriga da Tânia. E a gente ficou com o Senhor: onde estão as tuas promessas, Senhor? E a gente, em algumas ocasiões, a gente chega a se questionar: será que Deus tem algo com a gente? Será que Deus tem promessa para nós? E a gente não percebe que em meio às dificuldades que Deus nos permite passar, Ele está trabalhando, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos levando à dependência dEle. Então foi um tempo onde Deus falou muito conosco, onde Deus trabalhou muitas coisas em nós, da dependência da oração, do jejum, da palavra, o tempo da proclamação. E a gente começou a ver as coisas acontecendo. Deus trabalhou. Jesus disse: o meu Pai trabalha
e eu também estou trabalhando. Jesus está trabalhando na igreja em Candeias, está trabalhando lá na igreja em Olinda, está trabalhando na igreja em Minas, está trabalhando na igreja no mundo. Coisas muito piores do que nós passamos hoje, os nossos irmãos passaram no primeiro século. No entanto, a obra de Deus é imparável. Muitos podem desistir, podem ficar pelo caminho, podem achar que não tem mais jeito. Mas, irmãos, o que Deus tem para nós e para aqueles que são fiéis vai se cumprir. Amém, queridos? Jesus está conosco todos os dias. E para terminar, eu queria abrir com vocês em Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Queria que alguém lesse para mim aqui, para a gente encerrar. A gente vai encerrar aqui, encerra a transmissão, mas depois existem algumas coisas que a gente precisa orientar vocês aqui, tá? Então, na hora que eu terminar, encerra a transmissão e a gente vai continuar algumas coisas aqui, viu? Quem pode ler pra gente assim, bem forte, Hebreus 13, 5 e 6. Treze. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Aleluia. Mas vamos ler juntos esse texto, vamos? Hebreus 13, 5 e 6. Obrigado, Wisna. Vamos ler juntos, amados. Não importa a sua tradução. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Vai, levanta a tua voz. Alegrai-vos com tudo o que possuis, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão, podemos afirmar com toda segurança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que possa fazer contra mim o homem. O Senhor é o nosso ajudador, amados. Aleluia. Nós não precisamos temer nada de medo, nada de covardia, de timidez, nada de pavor, de jeito nenhum. Longe de nós qualquer medo. O Espírito que o Senhor nos deu foi espírito de moderação, de fortaleza, de confiança no Senhor. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza de que o Senhor é o nosso ajudador. Amém? Senhor, em nome de Jesus, oramos por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, pela confiança que temos, ó Deus, de que Tu estás conosco, Tu és nosso ajudador, Tu és o nosso auxílio, e nós não precisamos temer. Ó Deus, que essa palavra entre no coração dos nossos irmãos que estão aqui, e no coração daqueles que estão ouvindo e vendo essa palavra através da transmissão pelo YouTube, Senhor. Para que jamais, ó Deus, nos esqueçamos de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu tens toda a autoridade, de que o Senhor nos mandou fazer discípulos, e de que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que nosso coração se encha de confiança, de ânimo e de fé para a semana que está começando, para os desafios, ó Deus, da semana que se inicia. Que venha o Teu reino sobre nós e que saibamos, ó Deus, de que o Senhor está conosco e estará conosco até os últimos dias, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que está acompanhando a transmissão, seja o Senhor com a tua vida, né? Eduardo, Eliane, que estão nos acompanhando, e os outros irmãos, viu? Carlão que está
se recuperando de cirurgia. Neide, Deus abençoe a todos, né? Não sei ao certo quem está aí, mas o Senhor abençoe a todos vocês. No nome de Jesus. Amém.